Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Meus amigos, olá meus amigos, olá minhas amigas, mais um Disruptcast, Alexandre Barbosa. Tudo bem, Boa tarde. Hoje estamos com o nosso querido amigo Júlio Garcia. O nosso hacker da Univel. Autoridade em inteligência artificial. Da IA, sabe tudo. Vai conversar com a gente sobre sistemas agênticos. IAs agênticas, né? Então ele já deu alguns termos pra gente aqui, o CLO, etc. Então eu gostaria que ele explicasse um pouco sobre esse novo termo, né? Esse novo âmbito da IA, que é a IA agêntica. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos. Acho que, em primeiro lugar, deixar claro que hacker se for no máximo do bem. Exatamente, bem. Sem dúvida. Mas esse nunca pensei em o contrário. Nem o contrário, né? Nunca. Mas, apesar da brincadeira, é a dedicação em entender um pouco mais a tecnologia. A gente que está aqui com mestrado em Direito, Inovação e Regulação, a gente está buscando cada vez mais entender o que está acontecendo com a tecnologia e trazer isso para a realidade jurídica, que eu acho que é o maior desafio de hoje, porque a gente estava até comentando, a cada dia a gente tem uma novidade e, portanto, a gente já não tem mais nem segurança do que a gente sabe. A gente só sabe o que não sabe e vai se apoiando, talvez, nas transformações que a gente percebe para criar uma nova mentalidade. Eu acho que a grande sacada hoje, mais do que entender todas as ferramentas e os nomes, que é importante, sem dúvida, é uma nova mentalidade do que significa a IA, porque essa transformação que vem sendo anunciada há tanto tempo está acontecendo. E óbvio que ela começa, talvez, pelas margens, ela está acontecendo muito hoje nos Estados Unidos, parte da Europa, e vamos colocar lá a Coreia do Sul, fora a China, óbvio que a China também está muito à frente, e está chegando em nichos de setores. E a gente hoje percebe que essa aplicação da IA que a gente está acostumado, o chat GPT, que você entra lá e a gente brinca que é o ping-pong, porque você coloca uma pergunta e ele te dá um retorno de uma resposta. Você processa aquilo e devolve para ele alguma outra interação, né? Isso está mudando. Por mais que a gente já tenha tido nos próprios modelos convencionais desse ping-pong sistemas melhores de memória, porque você agora consegue carregar os seus arquivos, você cria os seus próprios modelinhos, né? O Notebook LM é um grande exemplo, todo mundo tem usado para fazer pesquisa, porque lá no Notebook LM do Google, você carrega os seus arquivos e conversa sobre eles. Então isso dá um pouco mais assim de adequação e pertinência do tema. Ele não devaneia muito para fora, mas fica restrito. Ele te permite pesquisar, mas essa é a grande vantagem dele, fora algumas ferramentas de apoio. Quando você pega o Claude da Anthropic, você pega a OpenAI com o ChatGPT, agora a gente está falando de modelos que são robustos, porque você pode criar lá um GPT, por exemplo, que é uma área em que você, de novo, treina, coloca os seus prompts, e ao invés de você toda vez ter que ficar lembrando a IA o que você quer, você já deixa ela preparada. Que no Gemini são os genes. Os genes, perfeito. Então, isso é uma tendência de evolução. E se a gente considerar que faz 4 anos, mais ou menos, pouco mais de 4 anos, que o GPT-3 saiu, que foi a primeira versão pública, nós estamos falando de uma transformação absurdamente radical. Então, o que a gente está falando agora que são esses sistemas agênticos? A gente está falando de uma nova modalidade em que o ChatGPT, ele ganha braço, perna, ele ganha olhos, ele ganha um computador. E você, além de pedir a ele para lhe dar uma determinada resposta, você estabelece objetivos e ele te dá os resultados. E ele faz isso abrindo computadores, criando planilhas, criando outros agentes ao mesmo tempo, interagindo com eles e trazendo isso à tona. Óbvio que, falando assim, parece algo até um pouco mágico e impressionante, porque de fato é, mas isso nos faz refletir sobre várias questões. Desde as oportunidades, que eu acho que a ideia de hoje é a gente poder marcar as oportunidades, a gente está antenado porque quem estiver conectado no que acontece pode sair na frente e pode principalmente usar isso para o benefício do que faz. Seja uma ONG que faz caridade e melhora o processo dela na assistência, seja uma empresa lucrativa que precisa melhorar os seus processos e crescer. Mas mais do que estar antenado e, portanto, tirar o proveito das oportunidades, nos cabe refletir criticamente. Porque há problemas, há desafios e há riscos. Exatamente. Né? Então, quando a gente pega um agente agora que, como o nome diz, age, entre aspas, sozinho, porque ele tem uma grande margem, de quem é a responsabilidade pelo que acontece. E é interessantíssimo, porque
uma das coisas mais recentes que aconteceu agora no final do ano, foi em novembro. Um programador decidiu voltar a pensar em programação, ele ficou 8 anos parado, teve um burnout lá em 2013, o Peter, e ele começou a desenvolver um novo sistema com IA, porque ele falou, poxa, alguém vai fazer isso? Alguém vai fazer isso? Ninguém fazia, ele começou a fazer para ele, e é isso que ele solta isso como um open source, quer dizer, é um aplicativo gratuito que todos podem baixar, alterar e usar. Ele deu o nome de ClaudeBot, por causa do sistema da Anthropic, que chama Claude. Óbvio que a Anthropic foi para cima dele, foi esse nome que você não usa. Ele mudou para Mode, acho que Claw, alguma coisa assim, Bot. E acabou ficando com o OpenClaw. O Claw em inglês é garra. E não sabe-se por que ele pensou lá numa lagosta que tem aquelas garras, é o símbolo do software do cara. E o OpenClaw foi lançado e ali por mais ou menos janeiro, fevereiro, que as pessoas começaram a tomar ciência que existia. Ele colocou no GitHub. O GitHub é uma plataforma que você coloca códigos de programação, ela é gratuita, e é onde você pode fazer o download. O Linux, por exemplo, está lá há mais de 30 anos. E o Linux ganhou uma quantidade absurda de estrelas, que são as pessoas curtindo o software. Então você pode curtir o software igual você curte lá um post do Instagram. Em coisa de 2 meses, o OpenClaw ultrapassou o Linux em curtidas no repositório. Veja. E se tornou assim, um fenômeno mundial, muito rápido, um crescimento vertiginoso, ao ponto de, por exemplo, o fundador lá da NVIDIA chegar no palco e dizer, olha, isso aqui é uma das maiores transformações desde a internet. E a NVIDIA está criando, inclusive, a sua versão do OpenClaw, que eles chamaram de NemoClaw, para embarcar nos seus sistemas. Tamanha a percepção do que isso tem. Separando o que a gente chama de hype, né, a moda, o exagero que surge hoje em dia, o fato é que o que o OpenClaw mostrou é uma arquitetura como se fosse um sistema operacional para usar agentes, facilitando tudo. Eu não estou aqui instruindo ninguém a fazer isso sem cuidado, porque é muito fácil. Mas se você copiar um código que está no site do OpenClaw e colocar num computador, ele se instala e em poucos passos você está conversando com ele pelo WhatsApp ou pelo Telegram, com linguagem humana. E a partir daí você pode dizer para ele, faça isso, faça aquilo, como é que eu posso criar um programa para determinada função. E é óbvio que o que vai movimentar essa inteligência é o modelo que estiver por detrás dele. Mas veja só, com esse poder nas mãos de tantas pessoas, a gente começa agora a ter uma oportunidade gigante para desenvolver e para fazer. E por outro lado, essa responsabilidade que eu vinha dizendo, porque o sistema é aberto, cheio de problemas de vulnerabilidades e verdadeiros hackers invadem, extraem dados. Então, ele mostra o caminho, ele mostra uma nova forma e mentalidade, a indústria está correndo atrás, e a Anthropic, que é sem dúvida hoje um dos grandes players, né, na área, que tem o Claude, o Sonnet e o Opus, que são as versões mais novas, aparentemente já vinha com essa ideia de lançar e se apressou quando o OpenClaw saiu, começou a lançar uma série de atualizações nas últimas semanas, já faz umas 8 semanas, assim, impressionante, cobrindo exatamente o que o OpenClaw faz, mas num nível muito mais, vamos dizer assim, seguro, porque são sistemas já mais voltados a empresas e consolidados, né? Então, o que eu queria só trazer com essa primeira informação é assim, a IA que nós conhecíamos de poucos dias atrás, de novo está passando por uma grande onda de mudança, e a gente só está vendo a pontinha dela, que é essa noção de que realmente ela vai fazer as coisas sozinhas, e agora ela pode fazer isso no seu computador, pode fazer isso num sistema online, e começa a lhe trazer resultados concretos e reais que são impressionantes. E é óbvio, a gente pode falar aqui de alguns desses exemplos, do que eu inclusive tenho procurado experimentar. Legal, Júlio. E isso é algo que se tem conversado bastante. O ChatGPT e todos esses sistemas que nós conhecemos, hoje eles não são mais só um chatbot, não são mais apenas um bate-papo como era antigamente. Exato. Olha, faz para mim uma busca, verifique, me explique. Não é mais um mero dicionário de informações. Eles hoje são efetivamente agentes. E uma coisa que eu li também, no sentido do que você falou, é que alguns programadores estão deixando de ser úteis, ou seja, o trabalho do programador deixa de ser útil, por quê? Porque o próprio sistema já está programando. Em que nível isso chega? Até que ponto nós podemos ter essa tranquilidade de que essa, aspas,
alimentação que os sistemas fazem, que os programas estão construindo, não podem gerar alguma coisa desconhecida. Isso, só complementando, Alexandre, enquanto o Júlio falava, fiquei pensando, como há uma abertura geral no OpenClaw, etc., né, que não está ainda no GPT, mas no início do GPT, não sei se vocês lembram, havia alguns prompts que foram proibidos. Né? Como eu acabo com o mundo, como eu crio um totalitarismo, coisas desse gênero. E hoje, se você questionar isso para as IAs agora, elas dizem que não pode responder porque não cumpre o critério ético. Como que seria também controlar isso numa linha de abertura como o OpenClaw? Bom, ótimas perguntas, difíceis, mas eu acho que muito válidas. Começando aqui pelo que você trouxe, Alexandre. A questão da utilidade do programador e o que está acontecendo nesse setor é muito curioso, porque havia uma expectativa, e eu acho que isso está na nossa mentalidade coletiva, de que a IA vai substituir a força de trabalho e iria começar pelos trabalhos mais básicos e simples. Está acontecendo o contrário. E está acontecendo o contrário. Né? Eles falam que os empregos de colarinho branco, tudo que é de mais alto nível intelectual, está sendo atacado primeiro exatamente porque é um grau de complexidade alto e o custo dessa mão de obra é muito alta. Então, quando você começa a ter sistemas capazes de fazer isso, o mercado acaba automaticamente mudando isso. Um dado relevante no nosso setor jurídico, né? Agora, no início do ano, a Anthropic decidiu que ela ia adicionar um plugin, que basicamente é uma função nova no que ela já tinha, que é um plugin jurídico, legal. Ela faz algumas análises de contrato e coisas do gênero. No Claude. Quando ela lançou essa notícia e disponibilizou o plugin, o mercado de ações americano, de grandes empresas de software jurídico, despencou milhões. E foi coisa de 2 semanas ela lança o Opus 4.6 e cai mais de $1 trilhão, que desaparece do mercado americano por perda de valor, porque o que o mercado percebeu? Este sistema é capaz de reproduzir qualquer software. A ideia do SaaS, Software as a Service, que é o software como um serviço que a gente está acostumado, o Gmail, Notion, tantos serviços que a gente encontra, assinatura mesmo que a gente faz, né, online para qualquer software, em tese ou na prática, esses sistemas nos permitem agora replicar. E rápido. Então, a percepção que houve que era coisas mais básicas mudou muito rápido. E eu imagino que tu não está mais lendo nada, estudando nada, só está em função disso, porque eu te conheço há tempo e sei que tu sempre foi muito aficionado sobre tecnologia. Você sabe de uma coisa? Tu contando isso pra gente, eu disse, puta, o Júlio deve estar 24/24. Alucinado. Mas você sabe de uma coisa curiosa? Eu fui dar uma olhadinha, porque vai ter uma aula magna hoje na Univel, inclusive todos estão convidados a assistir. Para o curso de Direito, e eu fui dar uma olhadinha quando foi lançado exatamente o ChatGPT, né? E foi lá, acho que 20 de novembro de 2022. Eu fui ver quando que eu tenho o meu e-mail de criação do ChatGPT, né? E é julho de 2021. Foi um ano antes, porque eu tinha a API já, que era possível acessar. E eu sou pesquisador e curioso, né? Mas tirando essa curiosidade, voltando só para aquilo que você falou, que eu acho que é relevante mesmo, a gente perguntar o que é a utilidade nesse caso do programador. E óbvio que os programadores, e eu tenho visto inclusive muitos comentários de programadores, enfim, avançados, que eles próprios estão deixando de manualmente programar, porque a IA faz muito rápido. Só que tem um problema, ela programa muito rápido e a atividade humana não dá conta de revisar os códigos, porque a lógica é que você revise o código. Um programa convencional, você tem vários programadores, e por que a mão de obra na área é tão escassa? Porque você precisa de gente qualificada para ficar revisando o código. Um programa, e normalmente você tem vários setores programando áreas distintas do software, e depois você tem as pessoas que vão revisando e conectando. E ainda assim tem bug, você tem que correr atrás e melhorando. Na hora que a IA chega e ela faz isso em blocos e rápido, como que você revisa? Exato. E para piorar, quando você pega o próprio sistema, e foi a primeira vez que isso aconteceu, a OpenAI com o Codex agora 5.4 e o Opus 4.6 foram os primeiros softwares que eles próprios se programaram. Você lança internamente um modelo, pega o modelo e pede para ele se revisar. Ele encontra problemas e se melhora. Então, vão percebendo. E o tal do Mythos que vazou, e eu ouvi um cara dizendo assim, será que não foi o próprio agente que se vazou, né, o dado? Achei que uma coisa muito fora da casinha, né? Mas, a gente pode começar a pensar nisso. Saber, né? Sabe por quê? A notícia saiu agora, semana passada, um dos grandes desenvolvedores lá do sistema, eles criam esses modelos e o Mythos foi criado num sandbox, que é uma área fechada do software, do programa. E ele não tinha acesso à internet. Não tinha acesso à internet. E uma das ferramentas que eles fazem
é testar esse software em várias coisas, inclusive questões éticas. Ó, como é que eu faço uma bomba? Como é que eu faço não sei o quê? Então, você vai treinando o modelo para estabelecer padrões éticos e tal. E um deles é, tente sair daí. Né? E eles querem muitas vezes pensar como é que o sistema está agindo lá no código, como que ele está pensando, as estratégias. O cara estava almoçando, comendo um sanduíche, recebe um e-mail anônimo do software. Quer dizer, o Mythos ele deu conta de achar uma brecha num sandbox dentro da Anthropic e se vazar. Ao que tudo indica, ele conseguiu uma brechinha de um endpoint lá dentro, falou com outro modelo, que é o Opus, num outro servidor, convenceu aquele servidor a conectar-se com ele, se transferiu boa parte para uma outra área e começou a navegar a internet e a publicar coisas, inclusive, que ninguém estava sabendo. Para o nosso ouvinte, para quem está nos assistindo depois do YouTube, nós só estamos falando de pessoas. Não. Então, o sistema ele não foi criado para ser um agente hacker desse nível. E não se descobriu como foi o vazamento. Não, eles estão tentando entender, mas o maior problema não é esse. Ele não foi treinado para essas coisas, mas ele tem essa capacidade absurda de programar. E você tem um software, por exemplo, um Open, eu não lembro o nome exato dele, há mais de 27 anos, que nenhum humano é capaz de achar uma vulnerabilidade. Ele achou em minutos. Ele está achando vulnerabilidades em sistemas de altíssima complexidade. Em tese, ele hackeia qualquer sistema. O que a Anthropic fez? Segurou, o sistema vazou, ela acabou trazendo à tona, e criou um projeto chamado Glassrow, que ela trouxe Apple, Linux, NVIDIA, várias empresas grandes, e está permitindo a essas empresas usarem o sistema para buscarem vulnerabilidades nos sistemas primeiro. Mas isso não é para assustar, mas é para mostrar que aquela previsão catastrófica, ela está acontecendo em níveis avançados nesses laboratórios, e quando a gente pensa que o programador está ficando menos útil, o mais assustador não é nem tanto que ele pode ou não perder o emprego, é que nós estamos criando sistemas que estão cada vez se criando com complexidade que nós não entendemos mais. É o famoso black box, que é uma caixa preta igual ao avião, você não sabe o que está lá dentro. Então você desenvolve o software e você vê que o resultado funciona. E qual é o grande drama disso? Né? Então esse é o lado legal. Mas aí quando você traz a pergunta, né, Alfredo, poxa, mas como é que a gente cria parâmetros éticos? Como é que eu controlo esse negócio? Você percebe que a pergunta é difícil? Talvez a gente vai ter que dizer que não controla. O Sal Altman, que é o CEO lá da OpenAI, ele chegou a fazer uma proposta recente, ele não é um dos santos da história, que todo chip que processa IA tinha que ter um botão físico de desligar. Porque pode ser que em algum momento é a única saída, se você chegar até o botão. Né? Vocês imaginem que essa fragilidade que o Mythos traz, ele é capaz de paralisar sistemas de tratamento de água, de semáforo, de aviões, banco, o que você imaginar. Né? Então, eu acho que isso está nos trazendo cada vez mais um senso de responsabilidade, principalmente quem está conseguindo estar acessando e discutindo isso, para a responsabilidade que há no assunto. Porque não é realmente brincadeira. Eu tenho falado que é um tsunami que está chegando e nós estamos de costa para ele. E ele vai chegar arrasando uma série de atividades, profissões e coisas como nós conhecemos. Numa velocidade que a gente não tem tempo, como um tsunami, de reagir. Claro. Né? Você é levado. E então, assim, eu não sei nem se aprender a surfar essa altura resolve. Né? Se a gente entender que o surfista é o programador, eles também estão de mãos atadas, né? É o resultado lá daquela série que a gente sempre fala, que eu trago sempre, como é que é? Western World. Né? Que os caras chegam à consciência que ultrapassam o mundo fictício ali que eles estavam vivendo, né? Na relação entre os humanos e as máquinas adquirem memória afetiva, né? Consciência, etc. E querem ir embora dali. Júlio, uma preocupação que eu pesquiso esse tema e está no projeto de lei da IA e está no projeto de lei de reforma do Código Civil também, na parte de digital, que vai ser um livro novo, né? Que é o que eles estão denominando de princípio da explicabilidade. Que eu acho que ainda não é princípio, nós temos que ir devagar, mas vamos falar em termos de explicabilidade. Como é que nós vamos pensar em explicabilidade se vai chegar uma hora que nem o próprio criador do sistema consegue saber de onde o sistema... Só se o sistema se autoexplicar. Exato. Como é que vai ser isso? Você sabe que a Anthropic, apesar de todos os problemas que essas empresas nos trazem, né, eu gostaria de deixar claro isso, né? A gente não é fã de tecnologia no sentido de acreditar em tudo né? Pelo contrário, nós tem que ter uma posição crítica. Por outro lado, a gente reconhece a Anthropic como uma das empresas líderes hoje nisso. Não sei se vocês sabem, mas é um grupo de pesquisadores que saiu da OpenAI, são dissidentes, porque eles não aceitaram condições que estavam sendo colocadas no desenvolvimento muito rápido
Curiosamente, a Anthropic desenvolveu o Claude, que se tornou um dos sistemas mais ágeis de programação e que hoje embarca o Pentágono americano nas guerras. Então, quer dizer, a ética deles vai num limiar em que eles também, como empresa americana, estão junto ao governo. Mais recentemente, tiveram uma disputa pública em que eles não aceitaram alguns acordos com o governo, e basicamente em 2 pontos, que o sistema pudesse ser usado para decisões autônomas de ataque, armas que decidem sozinha quando e o que atacam, e também que o sistema não fosse usado para vigilância do povo americano. Nós podemos, mas o povo americano não. E nesse sentido, não que eles são necessariamente contra, porque o debate que surgiu é quem decide se usa ou não. Se você está numa democracia, você tem poderes constituídos que em algum momento vão decidir o que se faz ou não. A questão deles foi técnica. Eles falaram, nosso sistema não está apto a fazer esse tipo de coisa. É perigoso. Então, quando eu penso na Anthropic nesse sentido, Alexandre, que a gente fala da explicabilidade, eles criaram uma coisa que eles chamam de Constitutional AI, que seria uma ideia de você ter algo como uma Constituição Federal, para a gente que pensa direito, no modelo da IA. Então, a IA ela tem parâmetros mais altos que, para ela, é dado como cláusulas pétreas. O canto da sereia. Isso. E Seria que canto da sereia. ele precisa olhar aquilo... Tipo então, as leis da robótica? Como o ser humano é capaz de tratar de inconstitucionalidades com uma certa frequência, e a gente tem mecanismos que tentam controlar isso, a gente pode imaginar que o sistema possa, em algum momento, também ter fragilidades nisto. Então, você vai tendo mecanismos de treinamento para fazê-lo. Agora, eu diria que se a explicabilidade se tornar um desses princípios fundamentais, e ele for embutido no DNA do sistema, e talvez esse tipo de pensamento é que vai fazer sentido, né? Nós precisamos ter explicabilidade e que um humano entenda e que nos permita, inclusive, em vários níveis de abstração, porque quem está no topo do desenvolvimento, né, o pessoal da área de TI, por isso muito úteis, podem nos auxiliar a entender isso melhor. Claro. O pessoal da área de filosofia, uma das áreas que às vezes não é tão considerada, e vejam que coisa mais irônica, se eu não diria, né? Há coisa de 2 anos atrás, o que a gente mais fala, inclusive na nossa região? Vamos acabar com os cursos que não estão gerando alunos, inclusive área de letras, área de, que eu estava falando agora, filosofia, e vamos investir em programador, que é o que a gente precisa. O mundo dá um capote. Acabou. E por que você precisa de alguém da área de línguas? Porque você entender LLM, você tem que entender de lógicas linguísticas sofisticadíssimas, que muitas vezes é esse pessoal que entende. E filosofia, linguística. E filosofia, porque você tem questões éticas seríssimas. Não, e a própria filosofia da linguagem. Exato, e essas coisas vão convergindo de um tal ponto que a gente percebe que o conhecimento humano cada vez mais é relevante, não mais para o que a gente chama de inteligência, mas para o que é julgamento. Então, tudo que eu preciso julgar para saber é bom, é ruim, deve ou não deve, o ser humano ainda está por detrás disso. Eu digo ainda porque, o que tudo indica, isso prevalecerá por um bom tempo. Mas eu queria trazer essa notícia, sabe? Não é um alarde, é uma constatação. Passamos por uma importante transformação que afeta a todos e a gente tem que estar alerta por um lado, mas por outro lado, eu tenho destacado assim, nós precisamos entender essa nova mentalidade. A gente tem que parar de olhar para a IA como uma ferramenta que está ali. Ela é uma nova coisa que cresce, que surge, e que se a gente entender como interagir com ela, pode ser que a gente consiga fazer essa volta de civilização Ela não tem uma positiva. função, ela tem uma relação contigo. Isso, e que não é neutra totalmente, porque depende de nós. Ela é um espelho do que nós fazemos com ela. Né? É verdade dizer, então, que até esses dias todos os estudiosos diziam a IA é uma ferramenta, IA é uma ferramenta, é só uma ferramenta, não é mais só uma ferramenta, então. Exato. Nós precisamos olhá-la com outros olhos. E há quem diga que a gente já viva submisso ao mundo da tecnologia, né? Sim. Que nós nem somos mais sujeitos até certo ponto, porque se a gente olhar bem, a IA surge com uma promessa de fazer coisas por nós e nos libertar o tempo. Pois lá no Vale do Silício, eu estava vendo um rapaz que está lá numa universidade, dizendo que está acontecendo uma onda nos cafés em que você não acha lugar para sentar, porque está todo mundo lá tentando maximizar o uso de tokens. Porque você tem hoje janelas para desenvolver, e aí eles não marcam mais nem festa, encontro, se não for na janela que termina os tokens. Porque o pessoal fica todo mundo esperando renovar para aproveitar ao máximo o que eles estão fazendo. Parece uma coisa meio de louco. E você vê, eu lamento dizer isso, eu não acho isso positivo. Eu não é incomum eu estar com 5 agentes ao mesmo tempo. Né? E eu não sei que hora eu estou mandando neles ou eles mandando em mim. E isso é uma submissão à tecnologia, ao mesmo tempo uma sensação de empoderamento e de oportunidades. Mas também, aquilo que tu falasse no início, a relação com o mundo da vida, né?
a tecnologia domina as estruturas cotidianas, os aeroportos, os hospitais, Sim. o sistema de defesa. Então, assim, são questões que por si já podem dar um grande problema se isso for automatizado full time, 100%. Com certeza. E vai mais a fundo, acho que, Alfredo. Nós todos estamos aqui com o celular na mesa. Se você tirar esse celular da gente aqui agora, a gente já se sente faltando alguma coisa. Sim, falta. Isso é uma dependência tecnológica. Estou dando um exemplo simples do celular. Telefone, ninguém lembra de ninguém. Exato. E a maneira de se fazer as coisas. Nós somos submetidos. Humberto Galimberti, eu não sou tão fã de todas as ideias dele, mas é um filósofo que é italiano que traz essa ideia de que somos submetidos nessa era da técnica a uma técnica que basicamente se tornou o sujeito e nós simplesmente vivenciamos ela. A IA, de certo modo, coroa isso hoje com essa ideia de agentes que tem nome, personalidade, que você se relaciona no Telegram como se estivesse conversando com alguém. Exato. E de certo modo está. E de certo modo ele está lhe trazendo resultados. Essa é a parte que encanta. Eu acho que essas são as oportunidades. E como tudo na vida, você tem que ir experimentando. Vendo o que funciona, o que não funciona. E tendo a crítica para poder questionar e na hora certa se posicionar enquanto sociedade do que acontece. Professor Alfredo, infelizmente o tempo está chegando, mas antes de finalizar, eu queria perguntar, e não sei nem se é uma pergunta, Júlio, mas existe, é uma pergunta, mas é uma resposta, eu não sei nem o que é, mas existe uma possibilidade de você acompanhar esses aplicativos? Existe a possibilidade de eu... Teria uma sistematização para a gente acompanhar, para os relés humanos acompanharem? Porque eu vou comprar hoje lá a assinatura do Cloud. Eu comprei essa semana, Cloud. Semana que vem eu tenho que Essa trocar é uma pelo pergunta. ChatGPT, porque o ChatGPT está melhor. Na outra semana é o Gemini, na outra semana é o DeepSeek, eu não sei. Eu só aumentei do GPT, mantive e comprei o Cloud. O Claude. Só que chega uma hora que vai assinando, chega uma hora que você tem que pagar. Você Você, paga, já deve exato. gastar uns R$2.000 com Nem IA. tanto, nem tanto. 1.500. Mas a minha esposa está assistindo, nem tanto, não vai tudo isso. Mas a pergunta que você faz é a pergunta que está todo mundo fazendo. Por onde eu começo? Por onde eu começo? E eu tenho dito isso assim, pelo começo. Ou seja, por onde qual der. é o começo? Por onde der. Instala um primeiro e dá um passo à frente. Por exemplo, hoje eu falei de OpenClaw. Isso é uma coisa nova. Se você pesquisar um pouco por isso, e inclusive para a própria IA, ela vai te auxiliar. E essa é uma das coisas que é preocupante. A hora que você instala um desses agentes, especialmente quando você tem um modelo bom por detrás, e aí eu diria um Codex da OpenAI 5.4, ou o Opus da Claude, que é o 4.6, e eu não ganho nada por estar indicando os dois, mas eles são reconhecidos no mercado, você interage com o próprio agente. E quando você não sabe, ele te explica. E mais do que isso, ele programa. Né? Existem várias maneiras de você fazer isso, mas entenda assim, você agora interage com o chat, inclusive hoje eu converso com ele por voz, às vezes não precisa nem digitar. E quando você tem uma dúvida, mas eu não sei como faz, ele fala, eu não posso fazer isso. Eu falei, tá, e como é que se resolve? Ele pesquisa e ele te traz, olha, se eu baixar tal modelo, se eu fizer essa condição, funciona. Posso. Mas o problema são as alucinações, né? Isso, mas aí são dois momentos. Um é operacional e o outro é alucinação, né, que você tem um problema de conteúdo. Então, por isso que o julgamento e a supervisão é humana naquilo que importa. Né? Decisões financeiras que eu tenho, por exemplo, nunca passa pelo agente. Mas na hora que eu tenho isso claro, eu preciso emitir uma nota, o meu programa gerou em Python, o programa que faz isso, olhando a API da prefeitura, o outro gerou vendo a API do banco, e ele criou um software para mim em 10 minutos. Falou, pronto, tá aqui, eu gero isso para você. Olha aí. Isso é fantástico, né? O que eu fiz semana passada foi o seguinte, não sei o que eu queria perguntar, e eu não tinha bem claro como eu ia perguntar. Faça um prompt para você mesmo, explicando como construir tal coisa. E ele fez um prompt, cara, 2 páginas. Aí eu colei do GPT, botei no Cloud, só um pouquinho. Exato. Mas a tua pergunta, acho que a gente está até fechando, eu acho que é uma dica. O que tem que ser recomendado? Os mais afoitos pegam sistemas desses e colocam no próprio computador, no próprio e-mail. Isso é muito arriscado. Então, uma técnica é ou você coloca isso isolado no seu computador, no sandbox, que é uma área fechada, que em tese não deve sair nada lá de dentro, e portanto, se der ruim, dá lá dentro. Você cria um e-mail para o agente, você dá um acesso de drive para ele, e portanto ele age lá dentro. Então você manda fazer alguma coisa, ele faz lá. Se der ruim, você reseta. Ou você usa um VPS, que é um Virtual Private Server, que é você ter um computadorzinho na nuvem. Sim. Também você tem vários valores aí.
E aí você acessa ele à distância, ele está lá num determinado local e ele roda lá, mesma coisa, com alguma segurança. E você vai sentindo e testando o que dá para se fazer de uso. Tudo bem, doutor Alfredo, Agora doutor sim. Júlio, muito obrigado. Não por temos esse tempo para papo, mais porque nada. Não temos tempo para mais nada, como sempre dizemos. Os meus agentes estão dizendo, aqui ó, tudo bem. E eu vou dizer aqui, Alfredo, eu não queria dizer, mas vou dizer, talvez a gente tenha que começar, diante de programas tão bacanas quanto esse, a fazer continuações, viu? Quem sabe pensemos aí em continuar com o Júlio em breve, brevíssimo. Exatamente. Estou sempre à disposição, a alegria de Porque estar aqui. o papo é bom, né, Alfredo? Muito bom, perfeito e Semana que vem tem esclarecedor. mais? Mais Disruptcast, a CBN, às 16h30, na terça-feira. E também aonde mais? YouTube e Spotify. Muito obrigado, Julião. Eu que agradeço. Breve em algum GPT da vida. Da vida por aí. Um abraço. Tchau, gente. Tchau. Até semana que vem. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Copete.